Olá pessoal, no Confloss na veia dessa noite, aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho e lembrando as conferências Floss de 2025. Sou DevCon, Confloss e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão, aqui dentro do descritivo. De novo, desse vídeo você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Bom, boa tarde. Agradeço a todos que estão aí na sala para assistir aí pelo evento, né, o Confloss 2024. Já é o quarto ano que eu estou participando. Participei anos anteriores, basicamente meio de forma independente. Esse ano eu estou representando a SUSE e a comunidade open source aí em geral, tá? Eu sou arquiteto de soluções na SUSE. Estou lá há 9 meses, né? Então, mergulhado basicamente numa área bem profunda ali de estudos de ambientes corporativos baseados em Linux, né? Então, todo o ambiente lá que a gente trabalha é baseado em Linux, né? Temos alguns produtos, né? Já me apresentei aqui, né? Vou apresentar o Rancher, né? Uma plataforma para Kubernetes, né? Gerenciamento de Kubernetes. Vou pular aqui. Eu tenho algumas certificações aí de mercado. Eu sou instrutor, é, tanto para a AWS quanto para a Microsoft, e estou a caminho aí para ser um instrutor basicamente de Linux, com base aí em SUSE. Tirei as duas certificações esse ano aí, com bastante estudo, né, para administração e engenheiro do SUSE é muito parecida com a LPI 101, 102, 103, né, então ele engloba isso, né, e os próximos objetivos aí, eu tentar esse ano ainda, não sei, são muitos estudos, né, para Google Platform, né, que é uma área aí que eu já né, agora não tenho usado tanto, mas dentro da SUSE a gente tem laboratórios aí com ambientes de SUSE em Google, em AWS, o próprio Azure. Então é legal aprender e estar dentro do ecossistema de cloud também, tá? É, bom, apresentando um pouco a SUSE, né? E apresentando a comunidade Linux aí um pouco, antes de falar do Rancher, tá? Então, onde a SUSE atua hoje, né? No mercado ela atua em quase tudo, todos os setores aí, né? Por exemplo, de Edge, a área de telecom, a agronegócio, né? Que utiliza bastante. Da parte de branch, área de marketing, está mergulhada em cloud. Então, todas as plataformas de cloud do mercado, a SUSE está presente, inclusive as chinesas, tá? Não precisa nem falar que ambiente de data center, principalmente aí um dos nossos carros-chefe para SAP, né? A gente atua e também com os desenvolvedores que empacotam produtos desenvolvendo em cima de sistema operacional SUSE, né? Nós temos nossa família de sistemas operacionais, né? O SLE Desktop, né? Quando a gente fala SUSE Linux Enterprise, SUSE Linux Desktop, SLE Micro, que a gente usa em soluções para Edge, principalmente para Edge em telecom, né? Temos alguns pilotos aí em vários países. O SAP, para SAP, Workstation, Desktop, nem precisa falar, né? Tem sistema operacional, a SAP é basicamente uma co-irmã da SUSE aí para ambiente SAP HANA, né? Então, a gente está super presente aí no mercado de SAP, entendeu?
Nós temos uma ferramenta bem legal que é o SUSE Manager, né? Depois a gente, numa outra oportunidade, a gente pode apresentar o SUSE Manager. É uma ferramenta que faz gestão de sistemas operacionais Linux. É baseado em Salt, quem já conhece Salt aí de mercado, né? E a ferramenta faz bastante coisa, né? Então você tem um ponto central aí que você pode fazer toda a gestão de segurança, de patch, de implementação, de tudo em cima do SUSE Manager, né? E ele é agnóstico, faz gerenciamento de tudo e quanto é distribuições, né? São mais de 16 distribuições Linux aí de mercado, né? E o que eu vou comentar com vocês hoje aí, que é a nossa plataforma aí de Kubernetes, né? O SUSE Rancher, né? Temos o RKE, que é o Rancher Kubernetes Engine, que é basicamente o Kubernetes, não tem diferença do Kubernetes, tá? Ele só está empacotado para ser mais rápido na instalação e ter uma automação melhor de instalação. O K3S, que é uma versão mais leve aí, né, para Edge, para ambientes pequenos que utilizam Kubernetes, né? O Longhorn, que é o nosso serviço de armazenamento de dados, block storage, né? O pessoal compara bastante com S3 aí, são muito parecidos para fazer disco persistente para Kubernetes. O New Vector, que é uma ferramenta, foi adquirida há pouco tempo pela SUSE, aí faz 2 anos, que faz a parte de segurança de container. Então, e tem uma ferramenta que a gente comprou recente que faz toda a parte de observabilidade, né? Complementando toda a parte de ECM da ferramenta, né? Isso aí tudo engloba o Rancher Enterprise, que a gente chama. E por último aqui, não menos importante, o Harvester, que é uma ferramenta para virtualização, né? E ele engloba junto com o Rancher, né? Então, o Rancher é uma das interfaces dele. Eu vou mostrar para vocês também, dar uma pincelada no demo, para vocês verem, né? E assim, antes de eu falar de SUSE Consulting, suporte, training e toda a parte de services da SUSE, todas as ferramentas aqui são open source, tá? Então já me perguntam bastante, quando vão fechar a ferramenta do Rancher? Quando vão fechar o New Vector? Quando vão fechar o Longhorn? Não vai ser fechado, continuar um produto open source. A comunidade open source vai continuar desenvolvendo a ferramenta, não vão obter diferenças de uma ferramenta ou outra. E aí, nossa parte aqui da SUSE é atender o cliente de forma enterprise, né, com suporte pleno, um ótimo suporte aí dos engenheiros da SUSE. No Brasil, né, o pessoal pergunta, no Brasil, temos a parte de consulting, service e treinamento das ferramentas que são excelentes aí de mercado, né? Não deixa nada a desejar a outras de mercado, é uma ótima ferramenta, tá? Então essa primeira tela foi mais para mostrar o que é a SUSE, né? Na comunidade, né? Um pouco falando o SUSE Manager, o Rancher, a parte do RKE, que é o Kubernetes, né? O Longhorn tem a comunidade além do OpenSUSE, que é o sistema operacional open source, né? Utilizado também no mercado, né? Então vai continuar tudo, tá? Então não temos problema em relação a isso. Vamos para o próximo, né? E o que é o Rancher, né? Ele é o que? A essência dele ele é um gerenciador de Kubernetes. Então o pessoal pergunta: eu consigo inserir uma API de Kubernetes? Sim, ele é feito para isso.
E não importa onde a API está. Então, por exemplo, eu posso utilizar ele na AWS, no Azure, no Google, e conseguir gerenciar todas as API de uma tela só, tá? Esses 3 pilares aí são importantes falar, né? Ele gerencia vários cluster Kubernetes, como eu comentei com vocês. Ele é uma plataforma de software para adoção, obviamente, de pods e container, né? Então, no Kubernetes eu utilizo os pods, por baixo dos pods realmente está rodando ali um container, né? Então, você tem uma melhor gestão de todos os container, sem risco e com segurança. E fornece várias ferramentas internas para executar carga de trabalho, ainda no âmbito visual, né? E tem uma parte que eu sempre falo, assim, né? Na hora que você aprende a trabalhar com Kubernetes, linha de comando, então você começa lá de baixo, né? Você vai trabalhar com container Docker, com Podman e outros tipos de container aí de mercado que são utilizados, containerd, e aí você começa a evoluir, né, em linha de comando e até com experiência de mercado, a parte de administração começa a ficar complicada na hora que você começa a ter vários clusters, vários pods, vários containers ali de baixo, toda a administração, parte de rede, é, não, é quase que impossível você gerenciar sozinho, né? Eu até falo, o cara vai sair de férias e continua trabalhando, né? Tem que levar o notebook, porque, né, todo mundo já viu, né? O cara na praia com notebook, deve ser um DevOps, né? Eu sempre falo, olha lá um DevOps sentado, né? A gente até brinca um pouco sobre isso, né? Porque o cara, uma hora ali, tá dando um comando lá, um kubectl lá para fazer alguma coisa, né? É brincadeira, mas é sério. E aí eu falo assim, o Rancher foi construído para isso. Foi construído para você ter uma melhor gerência, uma melhor visão, uma, dar visibilidade para áreas, né, de compliance e auditoria. Meu colega disse que desmonta o PC para não passar por isso, é verdade, velho. Putz, nossa, velho, é complicado, né? E assim, o Rancher, ele foi construído para isso. Foi construído para você gerenciar o ambiente de uma forma melhor, de uma administração de melhor, de uma segurança melhor, de um risco menor e de custo menores, né? Que o nosso chefe, né, os nossos gerentes, principalmente a área financeira, fica mais tranquila sobre isso. Então, isso diminui bastante. E deixar o especialista virar especialista mesmo, né? Às vezes a gente tem aquele sentimento de dono da máquina, dono da cloud, dono disso, dono daquilo, acaba com isso, né? E é importante. É importante, você vai ficar toda a vida dando comando ali, né? Então é importante, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu já disse, gerenciar vários clusters Kubernetes, além do Kubernetes mesmo, né? Em sua essência, nós temos o RKE, que foi criado para o governo dos Estados Unidos, e aí a partir disso a gente tinha um RKE 1, e aí, que era baseado em Docker. Esse aqui, o RKE 2, que é o atual que a gente tem, é baseado em containerd. Por quê? Porque nós temos no mercado aí, não sei se vocês conhecem, o CNCF, né? Que é vamos falar que é o consórcio que mantém todas as aplicações aí de mercado, né? Que é o Cloud Native Cloud Foundation, né? Inclusive, todas as clouds que utilizam plataformas open source desenvolvem para que sejam administrados e aprovados pelo Cloud Native Cloud Foundation. Legal? Integração com classe mundial, o EKS, AKS, GKE, OCI, que é o OKE, as clouds chinesas, tem driver para tudo aqui. Tá? Tanzu no VMware, né? O pessoal comenta bastante.
e várias outras. Onde tem um cluster Kubernetes e tem API, ele conecta, né? Obviamente, ele segue todos os padrões que esses desenvolvedores colocam, né? Então, nós temos a CMCF, a Kubernetes está por lá. E aí, tem todos os padrões. Se tem uma versão lá que foi descontinuada, aqui também é a mesma coisa, tá? Então, ele segue todos os padrões aí de mercado. Nem precisa falar, suporta todas as distribuições certificadas CNCF, tá? E alguns casos de uso, né? Até para a parte de arquitetura, né? Porque às vezes a gente aprende muito linha de comando, por exemplo, né? Consegue construir arquivos em YAML, consegue construir automação, mas isso daí uma hora, né? O especialista vai virar especialista mesmo, como eu disse para vocês. A gente tem que começar a aprender casos de uso, né? Para as aplicações que a gente vai transformar em Kubernetes, em container, né? Precisa estar bem alinhado ali, né? Então, por exemplo, caso de uso de múltiplos clusters, se você tem um ambiente gigantesco ou um ambiente médio e um ambiente pequeno que tem muita demanda, você pode utilizar com múltiplos clusters. Por exemplo, tem gente que utiliza nas 3 clouds aí de mercado, aí, as principais, né? Azure, AWS, Azure e Google, né? Por conta de preço, por conta que eu não tenho mais problema de hardware, né? E aí fica muito mais dinâmico você trabalhar. Então, às vezes o tráfego está mais caro naquele momento lá naquela cloud, eu consigo movimentar o meu cluster para outra cloud ou até para outros ambientes aí de virtuais que você tem dentro da tua casa ou num data center, tá? Ajuda no crescimento e visibilidade da infraestrutura de Kubernetes, então fica extremamente fácil para você crescer, né? Porque você vai ter o gerenciamento num único console, né? Então fica muito mais prático. Ah, as aplicações de CI/CD, que são tem várias ferramentas, né? O Rancher, em sua essência, utiliza o Fleet e o Fleet conecta com basicamente todas que acontecem dentro do cenário CNCF, tá? Então, se você tem uma ferramenta de CI/CD, você vai conseguir acoplar dentro do Rancher e vai continuar utilizando ela normalmente. E melhora a implementação de controle de segurança, né? Então, ele é granularizado, né? Então, você pode criar um projeto, separar um cluster para um desenvolvedor, por exemplo, às vezes tem empresas terceiras que vai trabalhar no teu ambiente, você pode deixar a pessoa com acesso granularizado a um namespace, por exemplo, um namespace debaixo de um projeto e um cluster acoplado a esse namespace, entendeu? Então é muito interessante a ferramenta do ponto de vista de segurança também, tá? Eu comentei aqui, né, cluster em várias nuvens e nuvem híbrida. Quando falo nuvem híbrida, pode ser um ambiente físico com máquinas virtuais, com VMware, com Tanzu, com o que seja. É uma ferramenta, assim, extremamente democrática, tá? E aí é muito aderente a desenvolvedores e DevOps. Eles gostam muito da ferramenta quando vai utilizar. E também para ambientes que você vai utilizar Edge, né, ambiente pequeno, e de IoT, por exemplo, em varejo de petróleo, que é ambiente basicamente offline, né? Então, é muito. Você pode utilizar muito esse ambiente. Vamos pular aqui. E algumas características aí que eu vou falar dele, né? Ele tem um painel, né? Que eu não falo gráfico mesmo. Então, o painel gráfico, você consegue ter praticamente a visibilidade de tudo. Quando você não tem a visibilidade de tudo, você consegue acoplar seu cluster e ainda ter uma ótima visibilidade. Você pode migrar o teu cluster para um cluster com visibilidade, que é muito fácil. Você tem a sua área de CI/CD para você movimentar
a sua aplicação é muito simples, né? Então, assim, quase que você não tem downtime, né, sobre a ferramenta. Obviamente, se você estiver fazendo uma movimentação da tua aplicação através de CI/CD, você vai ter um pequeno downtime, né? Mas basicamente você quase não tem se você planejar da forma correta. Entrega contínua, acabei de falar disso, né? De repositório Git e outros CI/CD que vocês utilizam. Ele tem base Helm, ele tem as aplicações deles visuais por trás da engine que está utilizando ali Helm, né? Então, tanto a versão do Rancher Community quanto a versão Prime, a gente vai chegar, eu vou chegar a falar das diferenças que tem de um e o outro, mas assim, em questões de interface e desenvolvimento da ferramenta, não tem diferença, tá? E a parte de segurança, que é gerenciar os controles de usuário através de RBAC, de pod, de política, como eu comentei para você. Então, assim, característica de 4 pilares aí que o Rancher tem, tá? No painel de cluster dele, né? Eu tenho visibilidade de nodes do nó do teu ambiente, né? Eu não falo nó, são os nodes. Os namespaces, tem até uma parte interessante, que dependendo da empresa, isso aqui é bem simples, né? Na hora de você criar um ambiente de Kubernetes, né? Na linha de comando. Mas aqui você pode até criar um projeto para cada aplicação. Então é muito simples, né? Então, nessa parte aqui de namespaces, eu acho que é tranquilo. Da parte de workload, você tem a visibilidade de todos os cron jobs, os daemon sets, os deployments que você vai fazer, os agendamentos, os jobs, os stateful e, obviamente, os pods, né? Ah, ele tem uma gigante variedade de drivers de mercado, tanto para enterprise como open source, para ambiente de volume persistente, né, para você fazer o armazenamento dos dados das suas aplicações ali, né. Obviamente os configs, os claims de volumes persistentes, os circuits também, assim, são bem tranquilos de administrar. Ah, o RBAC, para você gerenciar os controles de acesso ali, inclusive com ferramentas de mercado, Azure Active Directory, o Okta, ou o próprio LDAP ali em linha de comando. E mais aí o Cluster Explorer, que é usado para verificar todos os objetos do Kubernetes, tá? Além do Kubernetes em sua essência, o K3S aí que está sendo bastante utilizado aí no mercado, inclusive não só para ambiente de IoT, Edge e telefonia 5G, né? Também é utilizado em ambiente de produção, né? É bem performático, né? Ele é leve, o K3S. Ó, eu acho até legal falar, ele tem o K3S lá. Quando você fala, por que o cara colocou K3S, né? Mas é Kubernetes em 30 segundos, e realmente. Instala em 30 segundos. É incrível. Da parte de continuous delivery, né? A gente não pode falar de Kubernetes sem falar disso, né? Ele tem o Fleet como base, né? O Fleet você pode utilizar. Então, se você vai instalar a ferramenta, ainda não decidiu utilizar nenhum CI/CD de mercado aí ou outro, você pode utilizar o Fleet e mesmo assim, através do Fleet, você pode acoplar os seus outros repositórios ali com ele, tá? Então, não tem problema, ele é democrático mesmo. Aplicativos e extensões, né? Ah, o Helm, não sei se todo mundo conhece, é um facilitador de instalação de aplicações aí de mercado, né? E dentro do Rancher foi construído em cima do Helm, o Helm desenvolvido e virou basicamente um marketplace, né?
parece não, é um marketplace. Então você consegue ter o visual das aplicações e instalar em um clique. É um clique mesmo. Eu vou demonstrar para vocês, vocês vão ver como é que é. Então é muito simples instalar. Obviamente, assim, ele tem uma base realmente do ambiente do Rancher comunidade, né? Então você consegue acoplar vários repositórios, repositório de terceiro, ou criar o seu próprio repositório para ser seguro, né? E a Rancher Prime tem um repositório mais seguro, com aplicações com mais certificadas de mercado, com a equipe de engenharia interna, né, que, que desenvolveu o repositório com as aplicações, as imagens aí de mercado, com mais segurança, né? Então a gente sabe, né, que estão atacando tudo que é público aí, né? Então é muito perigoso. Às vezes você vai baixar uma imagem, a imagem já está embutida ali algum vírus ou alguma coisa que vai te dar um pouco de problema de vulnerabilidade no teu ambiente, né? É bom estar sempre olhando isso, né? E tem os catálogos, alguns catálogos da SUSE mais personalizados, eu vou falar nos próximos slides, que é bastante interessante, né? Segurança do Ranch, né? Eu comentei, mas aqui eu vou comentar com mais calma. Tem funções de grupo de usuários na íntegra, você consegue modularizar os acessos, granularizar os acessos, né? Da parte de pod, a política de segurança de pod, quem pode gerenciar, aplicar a política ou não, né? Então, bem seguro, né? E aí, quem está trabalhando na área, quem é um administrador, quem é mais especialista, sabe que isso é um problema e toda hora você tem que ficar criando vários arquivos, vários scripts, várias funções ali para alguém acessar, e é extremamente difícil de administrar em linha de comando ou até facilitar para outros administradores saberem. E aqui não, aqui você propriamente até para a equipe de segurança você pode distribuir essa responsabilidade, entendeu? Então, por exemplo, o cara que está desenvolvendo é o DevOps, ele nem se preocupa mais com isso, né? Uma das partes legais dele é a parte de autenticação de terceiros, né? Um dos pontos principais, por exemplo, a SUSE usa o Okta, né? Para fazer as autenticações. Clientes que querem contratar outros players de autenticação, por exemplo, o próprio Active Directory, que já utiliza, né? Muito, praticamente aí todas as empresas utilizam, né? Ou o Azure Active Directory, né? Que já é mais moderno, né? O Entra ID que eu coloquei aqui, que é o Entra ID, né? O GitHub, o próprio GitHub, quem já utiliza o GitHub pode utilizar as autenticações através dele. O Okta, que eu comentei, e vários outros aí de mercado. O Key Clock, né? Eu não conheço, então nem posso falar, mas ele também está na lista de autenticadores aí do Rancher Prime e do Rancher Community. O Rancher Prime, a versão dele, Enterprise, ele começa a ter outras ferramentas da SUSE, por exemplo, o New Vector, que ele faz segurança de container, né? E ele dá uma visibilidade maior ainda do que o próprio Rancher tem, que é a parte de redes e de mapeamento de aplicações, ligações entre uma aplicação e outra, o New Vector tem. O sistema operacional, que é o Elemental, então ele faz um conjunto, né? A gente chama, não é mais Rancher Prime, é Rancher Enterprise, né? Então ele junta várias ferramentas, né? Uma stack de ferramentas que, para quem já é maior no mercado, quer utilizar de forma corporativa, já vai para
nível mais elevado aí de função e utilização de aplicações, né? Então, por exemplo, o New Vector, quando ele foi adquirido, ele fazia stack da Red Hat, né? Então, toda a parte de container da Red Hat utilizava ele, né? Ainda utiliza. Ah, Fábio, mas e no mercado, como é que eu posso utilizar, né? Então, assim, ele não é uma ferramenta que vai atender só as funções dos produtos que a SUSE distribui no mercado, tanto no ambiente corporativo, enterprise, né, quanto no ambiente open source. Ele atende qualquer empresa que tenha um container. Então, se tem um container, o New Vector abrange atendê-los, tá? E isso aí vale para as outras ferramentas aqui também, tá? Longhorn, que é a parte de armazenamento persistente, o Harvester, que faz gerenciamento de máquina virtual e Kubernetes, né, onde está acoplado aqui o Rancher, o Elemental, que é a base do SUSE. O Elemental aqui, quando a gente diz, é o sistema operacional, mas é a SUSE que está ali por baixo. Já vem com o Rancher, tá? E aqui onde eu queria chegar, que são um dos pontos legais aí que a SUSE tem, eu falo que é parecido com a Landscape que a CNCF tem, que são vamos falar assim, os parceiros que testam e homologam ferramentas tanto no Helm, né, que é a ferramenta aí que empacota, e essa primeira coluna aqui, por exemplo, a partir do momento que você contrata a subscrição de suporte, engenharia da SUSE, consultoria e tudo, a SUSE, além dela fazer o atendimento para os produtos que ela desenvolveu, ela também vai dar o suporte para as ferramentas de mercados que já são totalmente nativas, rodando no RKE2, que é o nosso, vamos falar assim, que é o nosso Kubernetes empacotado. E aí, assim, quando você abre o chamado, eu tô com problema no Fluentd, no Prometheus e várias outras aqui que tá aqui, né? A SUSE mesmo que vai atender, não é aquele negócio que tem primeiro atendimento e quem vai fazer é o fabricante. Não, é a SUSE mesmo, tá? Então isso é bem interessante. Essa segunda parte são todos os parceiros que empacotaram e testaram ferramentas que não são nativas, mas são totalmente compatíveis de rodar num cluster Kubernetes com Helm e também fazendo gerenciamento com o Rancher Prime, tá? Então, por exemplo, o GitLab, quem usa a parte de CI/CD, o Okta, o Active Director, totalmente compatíveis. Obviamente, quando você abrir um chamado ou na SUSE, vai ser repassado para esses partners dentro do SLA, entendeu? Então, basicamente, todas as ferramentas que rodam no CNCF, sua grande maioria está aqui. E uma terceira que são mais ligados a fabricantes enterprise, né, que você precisa de um licenciamento ou uma subscrição ou um licenciamento de suporte. Por exemplo, aqui o Jenkins, Harness, Bamboo, o Splunk, Kibana, são ferramentas aí de mercado, né, bem utilizadas, mas também são parceiros enterprise da SUSE e o Rancher Prime, tá? São alguém, eu tô aqui falando, alguém tem alguma pergunta para fazer, pode me interromper, tá? E pode parar aí, fazer a pergunta, mandar no chat ou
Ah, beleza. Legal. Mas eu tô falando aqui, vou até beber um pouco d'água. Legal, gente. Um pouco também, até refrisando, a gente tem aqui Container Engine, Docker, e Containerd, né? Até comentei lá no começo, o RKE1 era baseado em Docker, e aí a CNCF, o que ela fez? Ela padronizou isso daí, e padronizou com Containerd. E aí a SUSE criou o RKE2 baseado em Containerd, né? Isso é importante frisar, mas, Fábio, eu tenho compatibilidade com Docker? Tem, não tem problema nenhum, tá? Somos democráticos mesmo, mas tem todas as ferramentas aí que são baseadas em CNCF, a gente não tem problema. Já me perguntaram também, se eu construir uma aplicação e utilizar também um diretório, você consegue também, né? Tem uma opção de você criar a aplicação ou importar via YAML, tá? Então, quem tem conhecimento aí. Teve alguém aqui que fez alguma pergunta? Deixa eu ver. Não, beleza. Tranquilo. Aí, assim, tem um ponto aqui. Por que o suporte empresarial, né? Obviamente, quem tem um bom domínio de Kubernetes e vai utilizar, assim, ninguém faz nada sozinho, né? Mais hoje no mercado, né? Então, não tem como você, por exemplo, fazer uma gestão empresarial de uma aplicação de mercado que você que vai fazer tudo sozinho, não tem como. Ah, como sugestão da SUSE é utilizar o suporte empresarial, porque aí tem, por exemplo, na comunidade, para vocês entenderem, a comunidade desenvolve. Então, por exemplo, eu tenho vários desenvolvedores em várias localidades do mundo, né? E são pessoas que estão ali na comunidade desenvolvendo, eles empacotam o produto e aí as empresas como a SUSE e outras empresas de mercado, né? Não estou nem falando de Rancher, você traz o repositório, os pacotes para dentro, né? Como Enterprise, mas quem decide no final ainda é a comunidade, né? Então, por exemplo, se você fechar um produto e não empacotar ele e deixar fechado, ele não vai ser um produto open source, né? Concorda comigo? E aí eu vou ter problema, né? E aí a comunidade, por exemplo, quem está no Cloud Native, né? Eles vão contestar se o produto tem a validade ou não, entendeu? Ah, possivelmente pode funcionar no cluster, pode. Possivelmente vai rodar no Rancher em outra ferramenta de mercado, vai, mas vão ter restrições severas aí da comunidade, entendeu? Então, se eu não tiver alguma coisa da comunidade aprovando, é um problema. Na parte segura aqui, ó, que é evite perder tempo de análise de causa raiz e tal, a, a gente tem suporte no Brasil, né? Então não vai ter problema da língua, né? Garante a continuidade, porque a equipe pode te ajudar em algumas implementações. E você tem acesso também é, a, a novidades que demoram um pouco para sair no mercado, né? Então, isso ajuda bastante a você ter visão de recurso e até para quem é parceiro, né? Não digo nem para cliente final também. Até para parceiros que querem, né, é, vender a ferramenta ou empacotar ela como open source mesmo e aplicar como uma solução dentro de um cliente, você tendo um respaldo do fabricante é muito bom, entendeu? Então, isso garante a inovação, né, da tua empresa para quem é parceiro e também para quem é o cliente final, né?
cliente final pode apresentar aí, você vê iFood e várias outras ferramentas, outros players de mercado, utilizam Kubernetes, Netflix, essas grandes aí, todas utilizam, todas, todas. E até, assim, tá tendo uma revolução para utilização de aplicações baseadas em microserviço, container, pod e Kubernetes, né? Então, tá todo mundo aí empacotando, porque é muito prático depois de você ficar reescrevendo o código, reescrevendo configuração, reescrevendo tudo. Quando tá no container, você não muda mais, entendeu? Você só vai mudar, obviamente, ali se tiver alguma atualização para ser feita, né? Então, é muito mais simples, né, de utilizar. Opa, peraí, fiquei errado aqui. Eu falei bastante de comunidade, né? Agrega valor ao ITOps e ao DevOps, né? Daqui a pouco isso daqui vão se unir, né? Por exemplo, no ITOps eu tenho o cluster como um serviço, namespace como um serviço, você não fica mais em linha de comando, capacidade do escopo, você vai ter a visualização de tudo, delegar a administração, né? Aí você não precisa mais, o especialista vira especialista mesmo, e deixar que a equipe de segurança faça a parte dela. Então, você não se preocupa mais com isso. De DevOps, né, por exemplo, além da parte de segurança que comentei, né, entrega contínua, vai continuar, mas com muito mais facilidade. E implementações aí blue-green, dimensionamento automático, então vai ser muito mais prático aí. Automatização, DNS, balanceamento de carga é muito mais prático de configurar. E as gestões aí de certificados, né, que é um problema aí para quem utiliza Kubernetes. E aí ele oferece algumas facilidades também, né, acelerando a entrada de mercado, né, então é muito mais prático. A continuidade do serviço, né, você pode sair de férias, dormir, botar a cabeça no travesseiro, né, para trabalhar. Mitigar risco mais rápido, né, e a parte de segurança é que aqui no Brasil ainda está começando a entrar agora. Ideal para 5G, Big Data e IA, né? Isso é bastante novo aí, apesar que IA está explodindo aí, estão falando bastante, está ainda, vamos falar, está ainda no hype, né? Mas, por exemplo, para 5G, a gente está começando a aplicar POCs aí nas operadoras, né? Para utilizar 5G dentro do range de forma assim bem escalável nas aplicações para 5G. Para a parte de segurança nem precisa falar, né? Dá total visibilidade, né? Então tem esses pontos aqui que a gente colocou, né? Integração com plataforma ali com total visibilidade, os controles que você vai ter, resistência mínima dos desenvolvedores, né? Então o desenvolvedor vai continuar desenvolvedor, mas assim, vai ter uma vida muito mais prática para utilizar e a plataforma já tem segurança consolidada, né? Então já é a ferramenta pronta para isso. Eu falei um pouco do Rancher, né? Mas debaixo do Rancher a gente consegue fazer as coisas com esses caras aqui, né? O RKE, o K3S e o Longhorn, né? A base ali por baixo, né? Então, por exemplo, o Rancher Kubernetes Engine o, o, é a base que está por baixo do Rancher, né? Funciona para nós, Bare Metal. Por exemplo, quem daqui já tem uma familiaridade com Kubernetes? Ou não tem nenhuma? Se quiserem responder aqui no chat, não tem problema. Então, por exemplo, o Kubernetes, quando você aprende, até no GitHub você coloca lá 14 passos do 14 passos para aprender Kubernetes. Cara, assim, aqui quando eu vou baixar,
hoje eu não vou fazer a instalação, mas eu vou mostrar um negócio para vocês que vocês vão ficar, assim, bem contentes, porque vou passar todo o passo a passo para vocês. Então, por exemplo, o RKE, ele foi criado pela SUSE, tem um RKE1 que eu comentei para vocês, agora está no RKE2. O RKE2 foi construído para o governo dos Estados Unidos, que utiliza também Rancher, e aí eles aplicaram toda a parte de instalação empacotada, eles empacotaram Kubernetes, né? Então, tudo que precisava fazer nesses 14 passos que você faz manual no Kubernetes, aqui eles empacotaram e empacotou a parte de segurança junto para ficar muito mais rápido. Então, você baixa e dá um enter, é assim a instalação, entendeu? Então, não tem muita. Eu até fiz um vídeo, ele está no YouTube. São os 2 passos para instalar o Rancher e o RK, assim, é muito prático, tá? Vantagem do RK é fácil, né? Comentei aqui para vocês. Muito fácil de instalar. Não tem lock-in. Então, é da SUSE, eu só posso instalar no, no SUSE? Não. Instala em qualquer sistema operacional, inclusive no Windows, inclusive no Mac, tá? Então, assim, eu não tenho amarra com ninguém, né? Roda em qualquer nuvem? Roda em qualquer nuvem. Então, eu consigo rodar ele em qualquer nuvem. Pode migrar facilmente, tá? De outra plataforma do que estão usando. EKS, AKS ou GKE. Totalmente compatível, entendeu? Posso instalar no servidor físico? Pode. Posso instalar no EC2? Pode. Posso instalar no Virtual Machine do Azure? Sim. Posso instalar no Cloud Engine do Google? Sim. Não tem restrição para nada. Então, eu consegui instalar em qualquer sistema operacional. E o K3S, né? Aqui tem até uma usina eólica, né? Que é para ambientes longínquos aí, né? O K3S ele foi feito de uma forma mais leve e também automatizada para facilitar a implementação do Kubernetes. Então ele é uma versão aí mais performática, com menos pacote, funciona muito bem em local remoto, que ele fala aqui, ó, instalação simplifica, é automatizada, e o nome já disse tudo, né? K3S, isso daqui é Kubernetes em 30 segundos. É bem assim mesmo. Tem o site dele, depois vocês entram, cara, assim, extremamente detalhado, com muita documentação, muito fácil de aprender também, muito fácil de instalar, você baixa, instala, muito prático também, tá? E o Rancher também, totalmente compatível com K3S, tá? Ele tem uma outra coisa também, que é executado em ambientes ARM, né? Pra você ver, ambiente extremamente edge, né? Então, assim, é muito para quem trabalha com ambientes IoT, né? Por exemplo, hoje a gente vê o agronegócio aí tomando conta disso daí, para ambientes que eles chamam de fábrica, né? Equipamentos que precisa aguentar o tranco, o K3S aí é extremamente utilizado. Então, assim, muito legal de vocês aprenderem, tá? Aí tem umas diferenças aqui que eu fui falando de forma rápida. Opa, tem um besouro aqui na cara. E aí tem a apresentação depois, se vocês quiserem, eu compartilho também, tá? É, depois eu passo meus contatos aqui, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, é a plataforma de orquestração de containers, o Kubernetes, né? Esse é o ponto central aqui. O Rancher, né? É a ferramenta para instalação e automatizada de Kubernetes, o RKE, Rancher Kubernetes Engine. Então, ele é a variação do Kubernetes, mas assim, é empacotado para instalar mais automatizado.
O K3S é a ferramenta para instalação de ambientes leves. E o Rancher Manager gerencia tudo isso. Então, o Rancher, eu consigo ter um API do K3S em um ambiente longe que tem internet, eu posso gerenciar assim. Eu tenho o meu RKE, óbvio, né? Totalmente compatível. Pô, Fábio, eu tenho um Kubernetes aqui que eu já tenho ele já pronto, cara. Então, você pode acoplar a API do seu Kubernetes para gerenciar através do Rancher. Ponto. Então, super democrático, né? E, não mais importante, o Longhorn aí, que é desenvolvido também pela comunidade e a SUSE, né? É a solução de armazenamento em bloco definido aí para ambientes de armazenamento persistente, né? Como todo mundo sabe, quando eu tenho uma aplicação rodando num container, né? Ah, você não tem a persistência dentro dele de armazenamento, né? Então, por exemplo, quando eu tenho lá um pod ou um container assim simples rodando, o dado que está trafegando, por exemplo, o, o Nginx, ou Nginx, todo mundo chama de nome aí, ou Nginx, que seja o nome. Eu quero lá baixar o Nginx, beleza, eu baixo. Beleza, vou botar minha aplicação, vou fazer meu CI/CD lá, as configurações, para que a aplicação rode lá, né? Beleza, a aplicação vai rodar, né? Eu tenho o esqueleto dela ali, mas os dados, né? É aí que entra o Longhorn, né? Eu tenho meus dados persistentes, configurados da minha aplicação no Nginx e vou armazenar no Longhorn. Mas, Fábio, o Rancher tem outras armazenamentos persistentes de mercado? Sim, vai funcionar dele. Esse é uma das ferramentas que a SUSE provê para o Ranch, tá? Simples também de instalar, qualquer nuvem, aumenta a resiliência de dados. Tem até uma arquitetura dele aqui, como é que ele funciona, né? Ó. Por exemplo, eu tenho ele num pod A, aí eu tenho o volume dele, eu tenho a engine, eu tenho as réplicas que estão rodando e o disco SSD aqui, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês têm familiaridade com o cloud, o S3 funciona de uma maneira bem parecida, né? No ambiente. Obviamente aqui o Longhorn ele não tem o protocolo do S3. Teve até um período ali de desenvolvimento para ser uma ferramenta para ser muito parecida, mas o pessoal achou melhor ser persistente, né? Estou falando aqui persistente toda hora, persistente para o uso de Kubernetes próprio, né? Então, por exemplo, aqui essa é a arquitetura dele, né? Então, se eu tiver vários pods aqui, ó, então eu tenho, por exemplo, aqui representa uma máquina virtual, aqui outra, aqui outra. Aí eu tenho nó 1, nó 2, nó 3. Ele tem réplica por todos os lados, né? Então ele mesmo faz isso. A arquitetura dele já é montada para você ter disponibilidade de ambiente, entendeu? Então é muito, muito legal a arquitetura dele. Aí vamos pro demo para mostrar a carinha dele aqui. Eu até deixei ele aqui aberto. Deixa eu minimizar. Que hora que é? 18h28. Já vai bater 1 hora já, ó. A gente deu uma atrasadinha de 5 minutos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu criei um ambiente aqui na AWS. Então, é bom vocês verem que a gente utiliza cloud mesmo, né? Então, eu tenho o Rancher Prime aqui instalado. Todo mundo familiarizado com a AWS, porque a grande maioria já sabe, né? Deixa eu ver, tem pergunta aqui também. Não. Então, beleza. Então, por exemplo, aqui na AWS eu tenho a máquina, ó. Por exemplo, eu tenho o ID da instância, o IP que eu vou acessar ela, tem o modelo dela aqui é uma máquina com 16 GB de RAM, tá, gente? Assim, é mais para mostrar aqui
onde está instalado o Rancher, né. Essa é a carinha dele. Eu tenho um DNS próprio meu, que é server.rancher.net.br. Essa é a carinha dele, esse é o ambiente que eu tenho, tá limpinho, não tem nada. E esse é o outro ambiente que a gente tem um laboratório aqui da Suzy, e aí eu vou mostrar aqui também para vocês, ó. Quando eu entrar aqui no admin, e daqui tem duplo fator de autenticação com a minha máquina, tá? Opa, ih, deu erro. Já precisou dar erro aqui, aí ia ficar ruim. Ah, legal, aqui, ó. Aqui é a interface dele bem clean mesmo, ó. Então, se você olhar aqui, ó, ele tem a parte do home, o local onde está o cluster, tem o menu onde fica o Continuous Delivery, onde você vai colocar o teu CI/CD, né, o seu Git, ou GitLab, ou outras aplicações que vocês têm aí de mercado. Tem o gerenciamento do cluster, né, que são vários locais que você tem o mesmo visual parecido, né. Voltando aqui, a parte de autenticação de usuários, a parte de extensões que são ligadas a algumas coisas por exemplo, de New Vector, do Harvester, que são outras ferramentas da SUSE, e a parte de Global Settings, onde tem bastante configurações que vocês, na linha de comando, teriam uma dificuldade para acessar via SSH, dar comando, acessar um arquivo. Ele está aqui mais, vamos falar assim, mais prático, né. Uma coisa legal que eu mostro aqui são os providers que você pode, por exemplo, utilizar. Então, por exemplo, o Active Director, quem tem Active Director, eu posso me autenticar com a Active Director, a partir do momento que eu colocar a autenticação aqui, eu posso importar os usuários, tá nativo aqui mesmo, que eu deixei prontinho, limpo para vocês verem, né, e aí a partir daí criar grupos, usar todas as funções ali do Active Director, tá. Tem role templates, que são é onde você vai fazer as granularizações de acesso de ambiente. Já tem bastante coisa já pronta já, né, então, quem é admin, ele tem um role, e assim vai. Então, assim, é simples. E também, obviamente, você pode importar YAML, né, então a linguagem YAML eu posso importar aqui também, trazer de outros locais para cá. Às vezes você tem já um cluster, uma API de cluster, e você pode importar o YAML dele para cá, tá. E o usuário que eu tenho aqui, tá limpão, ó, tem nada, né. Outra parte legal aqui para mostrar para vocês, a documentação, fórum, o Slack, eu vou até colar aqui para vocês. Tem a comunidade de Rancher, vocês podem entrar na comunidade. Ele utiliza o Slack, né, não sei, eh, vocês conhecem o Slack, é uma ferramenta aí muito, nasceu antes do, eu falo que ela nasceu bem antes do Teams, né. Teve até uma época a Microsoft queria comprar, mas quem utiliza é outro provedor, tá. Eu vou até colar aqui no e é importante vocês entrarem ali, porque você tem contato direto com a comunidade. Então, o Slack também dá para você usar online, até ia colocar aqui, ó.
Vocês utilizam assim. Aqui eu não coloquei nada porque eu já tenho o Slack aqui. Vou até mostrar para vocês. Não tem quase nada, porque eu não pergunto nada também. Mas você pode utilizar aqui, ó, a comunidade. Pode fazer pergunta. Ó, tem gente que manda lá o YAML inteiro pro cliente. Ó, o YAML inteiro lá. E aí a comunidade vai respondendo. O pessoal é bem democrático, tá? Aqui também tem algumas preferências. Dá para deixar com a tela escura. Deixa eu entrar no outro para vocês verem também. Esse aqui tá com mais coisa. Então até é bom mostrar para vocês. Ai, também deu timeout. Peraí. Legal. Deixa eu entrar aqui. Aqui já está utilizando o OpenLDAP, tá? Já é um ambiente aqui mais controlado. Então dá para mostrar bastante coisa aqui para vocês também. Então já está com tá com dois clusters aqui, ó. Então eu tenho um cluster local e um SE Lab Cluster. Ó, para você ver, aqui é um servidor com 18 CPU, 18 core, né? Tem 140 GB de memória e tem capacidade aí para 330 pods aí, é coisa pra caramba. O segundo é até maior, 96 core, 297 GB de RAM, tem capacidade aí para 660 pods, então é coisa pra caramba. Quando você entra aqui, ó, demora um pouquinho para carregar. Aqui, ó. Aí tem o dashboard do ambiente, ó. Então tem o 480 recursos, total de recursos. Eu tenho 6 nodes no ar. Eu tenho 63 deployments de aplicativos. Por exemplo, aqui você tem acesso aos namespaces aqui em cima. Ó. Então, deixa eu mostrar os namespaces aqui para você ver. Ó. Tem os projetos aqui ó, que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai criando aqui, vai colocando alguma aplicação. Por exemplo, quando a gente vai em algum cliente, ó lá, o Apache, Cattle Monitoring, que é a infraestrutura que o próprio Rancher tem. A parte legal que são para os especialistas. Eu tenho o console, então, por exemplo, às vezes tem aquele cara carrancudo que não gosta de usar nada gráfico, então eu consigo fazer tudo aqui. Deixa eu até pegar a minha colinha de comandos. É, cube ctl menos de cabeça eu não lembro. Deixa eu pegar aqui. Deixei tudo pronto aqui para mostrar para vocês. Gente. Menos A. Aqui ele vai listar tudo. Aí eu que estou colocando um comando errado aqui. Eu não sei nem se está funcionando aqui. Pode não estar funcionando. Ah, tem, ó.
Então tem todos os pods aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, no outro aqui, quando dá esse comando, ó, como eu não tenho nada, ele vai mostrar a infraestrutura que eu acabei de instalar. Então, por exemplo, entra aqui no local, e vem aqui no Kubeshell. Então, dou o comandinho aqui, colar, olha lá, kubectl get pod -i, vai mostrar todos os pods. Esse é um pouco da infraestrutura quando você acaba de instalar, ó, tá com Fleet, o Alert Manager, eu instalei o Prometheus e o Grafana aqui, não sei se vocês estão familiarizados também, o próprio Helm, que faz parte da infraestrutura, o RKE2, ó, então tem todos os pods dele. E aqui, obviamente, eu instalei em uma máquina só, mas o ambiente de produção aí, você tem que instalar no mínimo em 3 máquinas virtuais, para você ter alta disponibilidade, né? Aqui, ó, ele mostra aqui o Node, os deployments. Por exemplo, aqui, ó, eu queria mostrar para vocês nos apps. Então, toda aquela linha de comando que você dá para instalar um produto lá no Helm, ou uma aplicação, aqui, ó, é como se fosse um marketplace, uma lojinha. É bem simples assim. Para vocês verem aqui, ó, tem os partners, deixa eu colocar todos os produtos. Aqui, ó, aí tem algum pouco de diferença do Rancher Community por Rancher Prime, né? O Rancher Prime, ele tem o repositório dele. Então, todas as aplicações ali mais com segurança, com autenticação verificada, tá tudo aqui nesse carinha aqui, ó, Rancher Prime. E aí no AL vai estar todas as outras aplicações. Então, quando eu pedir ou inserir um outro repositório aqui, ou via Helm, ou importar o YAML, também ele vai aceitar. Importou aqui, ele vai aqui para dentro, entendeu? Aí ele vai, obviamente, você vai ter que criar aqui a parte das aplicações para ele poder ter visibilidade aqui, ou aqui, por exemplo, o monitoring, por exemplo, ele já vem pronto, né? Então eu clico aqui e ele vai aparecer aqui, ó. Então cliquei, você já vai instalar, por exemplo, quer ver? O Jenkins. Vamos tentar instalar ele aqui. Ó, por exemplo, aqui ele já te dá, parece um painel de controle, né? Então, por exemplo, vou instalar o Jenkins aqui. Ele vai dar todas as informações dele, inclusive a linha de comando. Entendeu? Então aqui, ó, Helm, Repo, Add, Jenkins, ó. Isso daqui, se eu vim aqui no, no, no Shell e dar esse comando aqui, dar update, ele vai fazer isso. E aí, se eu quiser instalar ele na linha de comando, eu vou conseguir. Mas por que que eu vou fazer isso se já tem uma grande facilidade de instalar aqui, ó? Se eu der install, ele vai, né? Default, Jenkins. Se você quer que customize alguma coisa, eu não vou customizar nada. Eu vou dar um next aqui, ó. Ó, ele vai mostrar o YAML. Ó, pra você ver, ó. Olha o que você teria que fazer se você fosse instalar na linha de comando, ó. Teria que fazer todas as configurações de parâmetros padrões do YAML para você instalar o Jenkins ali e deixar ele prontinho, ó. Você imagina? Você precisa ter horas de voo aí, né? Vamos falar assim, bastante hora de voo para você aprender, né? Então, até com o Ranch você aprende muito mais rápido, né? E você tem um fôlego ali, né? Pra você aprender com o tempo. Porque no ambiente corporativo, ele quer urgência, né? Ele quer urgência de tudo, né? Quer que seja rápido. Ninguém quer que você, algum
Vamos falar, diretor quer saber que linha de comando que você dá do produto, né? Então, por exemplo, ó, install para demonstrar para vocês aqui e a gente não alongar muito. Está instalando. Ó. Então, está instalando aqui. Daqui a pouco ele aparece na lista de aplicativos e você continua. Aí, antes de eu terminar aqui e mostrar para vocês, além desse demo aqui, eu tenho um, um passo a passo. E aqui eu não consigo inserir para vocês, mas vocês depois vão pegar meus contatos, eu consigo compartilhar com vocês. Eu fiz de uma forma até de aprendizado, aprendizado meu próprio e também passar para as pessoas que querem garantir um conhecimento de RKE2 e de Rancher, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o instalador dele, a parte de instalação dele. Deixa eu pegar aqui. Eu joguei no navegador para ficar mais prático. Então, por exemplo, aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aí de forma, está pequenininho, né? Vou tentar aumentar aqui. Ah, legal aí, ó, dá para aumentar. Então, eu fiz 12 passos para instalação, ó. Passo a passo para instalação. Aqui eu coloquei de uma forma que vocês podem instalar ou por Red Hat, ou por Linux Mint, ou por Fedora, ou por Rocket Linux. Tem algumas coisas que tá comando Linux, mas aí você só troca para yum se for ambiente de pacote Red Hat ou, ou para Ubuntu, né? Para tem alguns serviços, por exemplo, o sudo aqui para vocês para serviços como o AppArmor e o Firewall. Então, cada sistema operacional às vezes tem um ambiente diferente, né? Então, tem um passo a passo aí para vocês fazerem. E, nesse caso aqui, eu estou seguindo um pouco para sistema operacional SUSE, mas você pode fazer em outro também, tá? Aqui tem a essência de instalação do RKE. Vou até descer um pouquinho, porque aqui eu coloco em detalhes, tá, gente? Extremo mesmo, detalhe extremo. Né? Então eu coloco até o que é o Kubernetes, um detalhe dele, para você assim ler a documentação e entender, né? Às vezes o cara vai lá dar o comando e não sabe nem o que deu, né? Vai lá, copia e cola e pum, foi, instalou. Não, aqui tem uma explicação de cada item que você está fazendo dos 12 passos, né? Então o pacote é isso, ó. Ó, vou lá, copio o pacote e instalo o pacote. Vou iniciar o pacote que eu baixei e é isso, não tem segredo. Tem um tempinho, obviamente, ali. Aqui tem todos os passos, eu vou explicando de cada passo aí do ambiente, como é que funciona, né? A instalação do kubectl, ele precisa dos pacotes de Kubernetes para funcionar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu baixo o pacote, dou um chmod no pacote, movo para a área binária lá no bin do kubectl para funcionar da forma correta, o RKE. Deixo o site de referência para você ler ele. Tem instalação do Helm, você precisa do Helm ali, né? A base do Helm. Tem o site do Helm. Aí tem o kubeconfig para deixar super configurado, né? No passo 6. Né? Então tem o CD, o mkdir, a pasta que você vai criar. Você vai transferir a configuração do RKE, do YAML aqui, ó. Então você vai linkar, né? Você vai dar um LN. Tem instalação do Cert Manager também, que é a base, uma das bases também para o Rancher e o RKE. O que mais?
E aqui, por último aqui, o RKE está instalado. Então, são 8 passos para instalar o RKE. E aí tem o Rancher, né? Não adianta eu instalar só o RKE. Vou instalar o RKE, eu instalaria o Kubernetes, né? Então, para você fazer um comparativo. Né? Então, a instalação do Helm, eu tenho os repositórios do open source, tem o repositório do Rancher Prime, mas aí você vai ter que, obviamente, ali contratar toda a parte de serviços. E aí me pergunta, não, dá para fazer o upgrade do Rancher para o Rancher Prime? Também, tá? Então eu tenho os repositórios, que é a versão estável, a latencies e a alpha. Obviamente tem diferença, quando é estável é a versão que você vai utilizar para produção. De latency ele tem outros pacotes, né? Então nunca instalem uma versão latency para ambiente de produção. E pior a alpha, né? Que são novidades que vão saindo e você pode ver essas novidades da versão. Então você escolhe uma dessa e vai. Né? Vai dar o Helm Update, vai dar o kubectl para instalar o namespace do Kettle System, né? Que é onde vai ficar a base do Rancher, e instala o Rancher. O Rancher ele precisa da parte de DNS para a UI dele, a interface web, funcione da forma correta. Aqui tem alguns passos, por exemplo, do hostname da AWS. Né? Então tem que ser um hostname válido na internet, né? Por exemplo, o que eu tinha instalado aqui é um hostname do meu DNS que já está apontado para a AWS. Então, quando eu acesso a interface do sistema, ele já mostra tudo certinho, né? Tem a senha, que aqui está como admin, né? Então tá bem básico aqui para vocês aprenderem. Tem a referência para vocês não ficarem perdidos, né? Para você dar uma lida no material. Tem aí você dá um kubectl para ver como é que está o deploy, que ele demora mais ou menos uns 5 minutos para instalar, né, os pods ali do ambiente, né? E aí partir para o abraço, acessar o ambiente web, que nem eu mostrei aqui para vocês, né? E acessar a tela aí do home do Rancher. Ó, só até dar a última pincelada aqui para você ver o número de aplicações que está instalado aqui. Ó. Ah, deixa ele carregar aqui. Aqui eu tenho até o Longhorn. Eu tenho o Longhorn e o New Vector. Tá bem lentinho, né? Vamos ver se ele carrega. Aqui só tem. Não, tem vários, ó. Tem Fleet, tem vários aplicativos instalados aqui, ó. Tem algum com falha aqui, ó, o Longhorn tá com falha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o Longhorn para vocês verem. Ó, aqui, ó, a parte de disco de armazenamento dele, ó. Ó, tem o Node dele, tem os volumes, a parte de backup que você pode fazer dele, a dashboard dele para você ver o armazenamento das aplicações, do que está aqui. Ó. Então, cara, assim, é totalmente gráfico, mas e é tudo que eu falei aí durante a apresentação. Acho que até esticou um pouco aqui, não vai cansar demais vocês. A apresentação, eu passo. Deixa eu até abrir aqui no demo. Tem um ponto a mais aqui que eu iria mostrar para vocês, que a versão do Prime, ele tem a parte do AI assistente. Ele já tem inteligência artificial.
Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu estou conectado na comunidade de Rancher, e aí eu tenho um bot aqui, ó. Então, quem tem o Rancher Prime e contratou a parte de suporte, por exemplo, ele tem inteligência artificial, né? Então, posso perguntar tudo do Rancher aqui para o bot e o bot vai me trazer todas as informações. Então, por exemplo, aqui, ó, boa noite, por exemplo, ó. Olha lá, boa noite, como posso te ajudar? Vou colocar aqui, ó, você pode mandar a documentação de configuração do Longhorn com Rancher? Vamos ver se ele vai mandar. Olha lá. Mandou a documentação, cara. Muito massa, né? Ele já te manda tudo que você tem que fazer. Então é legal. Tem uma outra fase que eles estão já. Eu imagino, eu não tenho informações de data, né? Que ele vai lançar desse ambiente, mas ele vai acoplar o cluster. Então, por exemplo, você pode fazer pergunta sobre o teu ambiente. O teu ambiente. Então, assim, você não está familiarizado com a tela, você vai perguntar lá pro AI e ele vai responder para você e vai te dar a informação que você pode fazer, de configuração, de tudo. A gente só não tem data aí de quando essa, vamos dizer assim, feature vai ser lançada, mas o AI assiste e a gente já pode utilizar, que eu estou mostrando um demo que a gente tem aqui, então a gente fica testando, já está fazendo o machine learning ali do próprio bot, né? E perguntas, quiserem fazer, curiosidades, tem minha rede social aqui, vocês podem conectar. Quem quiser aí conectar agora, depois pegar o material, tiver dúvida, eu vou contratar, eu fiquei muito, né, legal aí da ferramenta, ou vou utilizar open source. Cara, fiquem à vontade aí, agradeço aí o tempo de vocês. Tá, ô Fábio, eu só estou encerrando aqui a gravação, tá? Mas Tá, a sala é de vocês, podem ficar o tempo que vocês quiserem por aí, tá bom? Mas assim, por questões de programação, eu estou encerrando, né? Por, sim, por conta nossa, mas podem ficar à vontade aí no tempo de vocês, tá bom? Só estou encerrando aqui a gravação. tá certo, bacana, show de bola. Então, pessoal.